E chegamos assim ao momento quente do nosso programa. Em estúdio já temos connosco Tiago Giló, dos Precários Inflexíveis, muito bem-vindo ao Inferno, e Raul Almeida, deputado do CDS e membro da Comissão da Segurança Social e do Trabalho. Muito bem-vindo ao Inferno. Obrigada a ambos por terem vindo. Esta foi uma semana agitada em que muita gente recebeu más notícias nos seus e-mails. Não sei se receberam algum e-mail também. Também receberam um e-mailzinho? Não. Bom, okay. Antes de mais... Recebi vários e-mails, mas Ok, não este de um tal ISS que tantas alegrias dá a tanta gente. Antes de mais, Tiago, precários inflexíveis. Como é que se sentem com a Segurança Social a fazer tanta concorrência ao nível da inflexibilidade? Isso é verdade, infelizmente, porque o que nós temos notado ao longo dos últimos anos é que não só os trabalhadores de recibos verdes estão perante um sistema que é muito injusto e bastante incompreensível para os destinatários, que devia ser um dos critérios essenciais, como se tem demonstrado muito inflexível quando se trata de incumprimentos que muitas vezes decorrem da complexidade da lei e da sua própria injustiça. Ou seja, basta olhar para os casos de penhoras, de processos esclarecíveis quando estamos em situação de dívida por parte dos contribuintes, dos trabalhadores a recibos verdes, mas, por outro lado, extremamente flexível quando se trata de aplicar, digamos, procedimentos que pretendem corrigir falhas sucessivas do próprio Instituto da Segurança Social. E nós não queremos entrar em nenhuma competição de flexibilidade ou inflexibilidade com a Segurança Social. É um assunto demasiado sério e é um instrumento coletivo que diz respeito a todos. E o problema é que a imagem que tem sido dada ao longo dos últimos anos, o incentivo e a mensagem que está a ser dada às pessoas, em particular aos trabalhadores precários, é que a Segurança Social é um instrumento que só lhes traz problemas e não vantagens. E isso é a principal ameaça sobre esse sistema. E, portanto, nós colocamos do lado de quem defende a Segurança Social pública, que possa ser justa e que possa retribuir devidamente o empenho que todos coletivamente colocam É uma questão interessante essa, a maneira como as pessoas veem a Segurança Social. Não sei se a tutela tem essa ideia de que as pessoas neste momento olham para esta e outras instituições como o anticristo, não é? Em vez de ser uma coisa que as pessoas, ok, eu pago para, porque percebem a legitimidade. Estamos no inferno e eu, como democrata cristão e como cristão, nunca imaginei que o inferno tivesse pessoas tão simpáticas, mas registro. Agora, dizer-lhes que, falando a sério, dizer-lhes que a Segurança Social não é um anticristo, nem deve ser olhada, a Segurança Social deve ser olhada, e aí estou de acordo, como um valor, uma mais-valia da sociedade a preservar. Agora, há um percurso de ajustamento desta matéria, que é importante, que tem sido feito, e vamos dividir isto em duas partes. Uma, as contribuições e o montante e o valor das contribuições. Eu estou de acordo. Não há nenhum político, o sonho de qualquer político era poder baixar impostos e poder baixar contribuições e garantir a sustentabilidade ao mesmo tempo. O valor em si e depois a forma como isso é aplicado. Agora, a questão, e é muito clara, a tributação é alta e nós não desejamos que fosse assim. E no caso do trabalhador que trabalha a recibos verdes, é particularmente alta em relação aos outros trabalhadores, porque este trabalhador é trabalhador empresário e patrão de si próprio ao mesmo tempo. Portanto, leva com uma carga de 37,5%, que é uma carga muitíssimo mais alta e que lhe pesa de forma completamente diferente do que pesa em relação aos outros trabalhadores. Quanto a isso, portanto, não vale a pena estarmos a tentar tapar o sol com a peneira, a justificar o injustificável. Portanto, é um ponto óbvio e é claro e são números. Coisa diferente é a aplicabilidade destas regras em que têm sido dados passos positivos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Antigamente, no tempo do anterior governo, vamos buscar uma profissão típica de recibos verdes, um arquiteto, por exemplo, que tivesse um ano excelente, fazia bastantes projetos, ganhava bastante dinheiro, pagaria este montante. A projeção das suas contribuições no ano seguinte, vamos pôr, por exemplo, do ano de 2011 para o ano de 2012. Vamos imaginar este cenário. Sabemos que houve um colapso a nível de construção no país. Este arquiteto, que no ano 2011 ganhou imenso dinheiro e ainda bem que fez imensos projetos, passa o ano seguinte, como se costuma dizer, no defeso. Sem encomendas, fez 1, 2, 3 projetos de recuperação de casa, que são diferentes de construção de raiz, e ganhou muitíssimo menos dinheiro. Ele teria que pagar portanto, a contribuição de acordo com o ano anterior. Depois iria ser ressarcido, mas às vezes estabelecia-se aqui neste desfazamento entre a declaração e o acerto de contas do Estado quase 2 anos.
Era possível ir quase até 2 anos. Hoje o que é que acontece? É o que se passa hoje em dia. Não, de forma diferente. Como não? Não, porque o que acontece neste momento é que a pessoa pode optar por fazer a declaração em 3 vezes. A primeira em novembro e depois, portanto, o ano dividido em períodos de 4 meses. Está a falar da declaração de... A declaração de rendimentos, que pode ser ajustada em função da realidade. E em função do ano anterior, dir-me-ão, ok, poderia haver mais liberdade, mas estamos a falar de uma progressão e daquilo que é possível na conjuntura do país. A pessoa pode escolher ou 2, pode fazer uma previsibilidade do que é a sua vida, uma projeção do que é a sua vida, pode escolher 2 escalões para cima ou 2 escalões para baixo, coisa que não lhe era de todo permitida com o governo anterior. O que é que acontece? Também que essas regras não estão a funcionar. Não, estão a funcionar. Temos 389 mil pessoas que aderiram a isto e que estão a funcionar. O desfazamento, por exemplo, as pessoas receberam agora os mails e as comunicações do Instituto da Segurança Social. É nesta altura. Ou seja, as pessoas vão entrar em 2015 a pagar como se ganhassem o mesmo que em 2013, que é a última declaração de IRS entregue. Certo. Muito bem, sem essa tal questão de... Agora, têm esta possibilidade e o que estava previsto na lei, e a partir de agora, portanto, começará a haver este acerto, não é, em termos de anuais, é que em início de dezembro se recebe respeitante a novembro, que é quando está previsto, a notificação é feita no início de dezembro, referente a novembro. Portanto, falamos em novembro, portanto, mais 4 estaremos a falar em março e depois julho, presumo, à volta disto. Okay. Portanto, é perfeitamente normal. Eu não sei, isto é um sistema novo, não posso estar aqui a jurar, nem vou entrar por aí, que aqui ou ali numa questão informática, numa questão de funcionalismo, num sistema novo que possa haver uma falha ou outra, não é disso que estamos a falar do método, do princípio, daquilo que está a ser aplicado, que é mais vantajoso para as pessoas que estão a recibo verde, objetivamente. Agora, podemos discutir outra coisa, conforme vos disse, é uma tributação alta. Essas pessoas vão também, mediante os escalões, pagar menos IRS este ano, vão se tiverem filhos a cargo ou ascendentes a cargo, pagar menos IRS, estão ao abrigo disso. Agora, obviamente, 37,5% é sempre pesado. Se falamos num ponto que é importante, que são pessoas que têm uma precariedade maior do que quem trabalha por conta de outrem ou de quem tem uma situação profissional estável, obviamente que tudo isto assume... De prever o que é que vai ser o ano, muitas vezes é complicado. É complicado e assume um peso que não é negligenciável. Quanto a isso estamos de acordo. Tiago, como precário ainda por cima, inflexível, tu vês este sistema assim vantajoso como estamos aqui a... Não, esta nova regra que entrou em vigor este ano é mais muita gente não terá conhecimento, possivelmente até. Esse é um dos principais problemas, mas o problema é que é mais um improviso e mais um remendo promovido pelo Ministro Pedro Mota Soares, que mantém a mesma estrutura injusta de um sistema que não é só incompreensível e que as pessoas têm dificuldade em poder, digamos assim, interagir com ele, mas é totalmente injusto, desfasado no tempo e na proporção que deveria ter entre rendimentos e contribuições, mas com novas regras, que foram, aliás, anunciadas com pompa e circunstância, como sendo uma nova medida de poder fazer um ajustamento das contribuições para quem pretende ter uma base de incidência que seja um pouco mais ajustada à realidade que tem num determinado ano. Mas a verdade é que essa regra não está em funcionamento. Não só porque ela entrou em vigor no início do ano e já deveria ter funcionado em fevereiro e em junho, coisa que não aconteceu, como aliás foi alvo de 2 observações do Sr. Provedor de Justiça, depois da nossa denúncia e de termos dito publicamente, sempre contestado pelo Ministério, como aliás é habitual, sem dados objetivos, e que forçou depois, posteriormente, e só muito recentemente, o Instituto da Segurança Social a corrigir essa situação, em que foram feitos cerca de 6 mil pedidos de alteração de escalão, que só foram atendidos vários meses depois. Esperamos que não aconteça isto agora. Essa garantia de que estes pedidos que estão a ser feitos nesta altura serão respondidos... Mas há aqui uma questão que é relevante. Nós estamos na primeira vez em que este enquadramento anual, e os trabalhadores a recibos verdes sabem do que estamos a falar, este enquadramento anual é feito segundo estas regras. Ora, este enquadramento deveria ter sido alvo de muito maior antecipação e informação. Não foi. E não é habitual que ele aconteça no início de dezembro. Costuma ser em novembro. Porquê? Porque o novo ciclo de contribuições que se faz sobre este enquadramento é compreendido entre o mês de novembro e o de outubro do ano seguinte. Como as contribuições de dezembro, como a contribuição de novembro se paga até dia 20 de dezembro, e se pode pagar entre o dia 1 e dia 20 de dezembro, deveria ter sido essa notificação
feita em tempo, de quando começássemos o período para pagamento, já tivesse tudo resolvido. Ou seja, o que vai acontecer é que muitas pessoas vão pagar uma coisa que lhes foi, atribuída oficiosamente, sem saberem se podem ter... Isto é muito relevante. O Instituto da Segurança Social não só notificou, já em pleno prazo para pagamento de uma prestação, que já devia ter um valor fixo e completamente decidido, como ainda o faz, dando um prazo para as pessoas poderem aceder a esta nova regra, que é a da alteração do escalão, que ultrapassa o limite legal até quando se pode fazer o pagamento relativo a novembro. E, portanto, esta situação é gravíssima, obviamente, porque vai colocar as pessoas perante a responsabilidade de serem elas a tomar uma iniciativa em contrarrelógio, de poder aceder a um escalão que é aquela a que estão habituadas, sobre o qual estão habituadas a contribuir. E, mais importante, esta regra nova surge anulando uma anterior, em que era colocado oficiosamente, ou seja, de forma automática, o trabalhador era colocado no escalão imediatamente abaixo. Ou seja, esta regra anterior desaparece, as pessoas são confrontadas com, se mantiverem o mesmo nível de rendimentos, com um escalão inesperado, não têm acesso à informação, porque essa é uma tradição já deste Ministério e do Instituto da Segurança Social, que se relaciona com estes trabalhadores com uma total indiferença e frieza, e depois são confrontados com uma comunicação tardia e sem possibilidade de fazer a alteração de escalão. Até agora há uma fórmula, portanto, que permite à pessoa perceber em que escalão é que fica. Se vamos supor, se ficasse no escalão 5, até ao ano passado era, portanto, colocada no escalão 4, imediatamente anterior. Este ano... Pela primeira vez? Pode regular o escalão onde é... Repara, há aqui uma coisa que nós temos que nos entender. Não se pode, por um lado, acusar o Ministro e o Ministério de fazerem um anúncio destas medidas com pompa e circunstância e, por outro lado, dizer que as pessoas ignoram completamente o que se está a passar. Eles não sabem como funciona e ela não entrou em prática. Repara, não está a ser aplicada, peço desculpa, é uma evidência. A primeira coisa que faria, ao ouvir este anúncio, era inteirar-me, e a informação está disponível, eu tive uma facilidade enorme em ir ao site da Segurança Social e descobrir e ver. Não há centenas de milhares de pessoas que são burras. Este sistema não é compreendido pelos seus beneficiários. Você que diz, eu não com certeza. Eu trato as pessoas todas como inteligentes, portanto, se elas não compreendem, deve haver um problema com o sistema, porque as pessoas não compreendem o sistema que as deveria beneficiar e no qual deveriam estar incluídos com informação. Mas não é essa a informação que nos chega e a 389 mil pessoas que pediram para aproveitar já no arranque desta nova legislação, portanto, não me parece um número tão pequeno quanto isso. E há pessoas que, de facto, querem, as pessoas quando estão, de boa fé, quando estão, a tentar fazer o máximo e a aproveitar, porque todos nós temos nos nossos empregos, na nossa vida, que tentar aproveitar ao máximo a lei e as regras que existem. As pessoas foram, informaram-se, e 389 mil pessoas não é um número pequeno. Mas quando nós não conhecemos esses dados não vieram a público. Se o que me está a dizer é que houve mais de 300 mil pessoas que foram colocadas, por acaso, no escalão abaixo, fizeram o pedido. Que fizeram o pedido, que formalizaram em 2 dias. O que o Sr. Deputado está a dizer é que em 2 dias houve 300 mil pessoas que fizeram o pedido para verem reduzido o seu escalão. Também expressivo, e mais, não tem o número das pessoas que pediram para ficar acima. Não sei o número das pessoas. E em quanto tempo prevê que os serviços respondam? Também. E são praticamente metade das pessoas neste momento que trabalham a recibos verdes, claro. Exatamente. Portanto, ou seja, é também de alguma forma expressivo em relação àquilo que pode ser o desajustamento dos escalões. Do que as pessoas tentam, porque há desajustamento dos escalões e é inevitável. A natureza de quem trabalha a recibos verdes, na generalidade, e não vamos passar, porque isso é condenável e obviamente que não podemos passar para essa discussão. As pessoas que têm previsibilidade nos recibos verdes são aquelas que trabalham a falsos recibos verdes. Exatamente. Portanto, agora, quem trabalha realmente e aqueles a quem se destinam os recibos verdes são pessoas que têm um grau de imprevisibilidade grande. E, portanto, nesse sentido, o Governo tentou alargar as balizas, -2, +2, para as pessoas fazerem a previsibilidade possível. E não seria de outra maneira. Nestes 2 dias, então, foram 300 e tal mil. Dados que não são públicos, só o Sr. Deputado é que estamos a falar dos pedidos entrados na Segurança Social para aproveitar do novo regime. Estes 389 mil, portanto, pessoas que querem estar 1 ou 2 escalões abaixo. Em relação aos escalões superiores, o número é bastante inferior. Mesmo em relação, seja aos superiores ou aos inferiores, em quanto tempo é que acha que estas pessoas... prevêem que essa resposta chegue? Não lhe sei dizer, mas a resposta será rápida e as pessoas serão enquadradas. E há aqui outra questão que tem a ver até com... dia 20, é preciso referir isso. Sim. Será certamente antes do dia, não acontecerá antes do dia 20. O mais certo é que as pessoas paguem a primeira contribuição, mesmo que seja muito mais elevada, não posso dizer, até terem essa resposta. Obviamente que
o que acontece é que as pessoas, a partir de agora, e poderá não ser até dia 20, não lhe posso garantir, não sou deputado da área, não sou do governo, nem sou técnico da plataforma. Agora, o que eu lhe posso garantir é que, para o futuro, e entrando o sistema em funcionamento normal, as pessoas contam com isto. Não estamos a dizer, eu volto a dizer, não é um regime perfeito. Eu volto a dizer, o que me preocupa a mim, crescentemente, é o montante que as pessoas têm de pagar. O valor. Mas o valor. Que são contribuições altas, como pagam todos os trabalhadores portugueis. Mas isso é, se calhar, aquilo que está mais longínquo de resolução Não, repare, já teve teve sinais claros este ano em termos do IRS. Não é, continuo a dizer, não é o que desejamos. Agora, uma coisa é nós admitirmos, não estamos a fazer tudo o que desejaríamos porque não é possível, porque encontramos o país em condições de resgate e em condições dificílimas para todos, não é só para os trabalhadores precários. Agora, obviamente, vamos cá ver, nós entramos numa crise terrível. E se nos trabalhadores que estão por conta de outrem, há uma diluição da responsabilidade entre a entidade empregadora e o trabalhador, quando não estamos no caso trágico do desemprego, não é? Mas desde que se mantenha o posto de trabalho e o emprego, portanto, há uma diluição da responsabilidade entre a entidade empregadora e o trabalhador. No caso de quem está a recibos verdes, tudo cai sobre o próprio. Portanto, é digamos, um grau de insegurança acrescido e é um grau de tal precariedade. Não temos muito mais tempo, sim, mas há aqui ainda aí, porque para mudarmos também, avançarmos o que pudermos, mas esta questão ainda sobre as reclamações, portanto, este pedido de alteração de escalão, isto é um pedido que é feito, portanto, não é uma coisa qualitativa, a pessoa não faz qualquer prova de que pode ou não pagar aquilo e que aquilo está perto ou não. Exatamente, ou seja, como é que deveria ser incondicional. Qual é o critério para baixar o escalão a um contribuinte e a outro não? É o requerimento e isso é o risco, porque a pessoa depois chega ao fim quando são apurados os impostos, a pessoa que escolheu baixar para lá daquilo que é a realidade da sua vida terá que fazer o acerto, portanto, e terá que pagar. Portanto, é uma questão de responsabilidade pessoal que funciona assim. Portanto, há também uma questão que não sei se faz algum sentido, Tiago, e também Raul, que é muita gente que se questiona porque é que não sei se tem a ver com o facto de ser um IRS ser, portanto, um imposto, não é isto ser uma contribuição, mas porque é que a Segurança Social não pode ser paga e muitos trabalhadores independentes questionam em cada recibo verde que é passado, uma percentagem... Essa é a questão essencial. Exatamente, uma percentagem sobre aquilo que... Nós estamos a fintar o problema. Nós estamos a fintar o problema. Estes remendos sucessivos são uma forma de fintar o problema e eternizar um sistema que é injusto. Não há nenhuma justificação para que um sistema de contribuições não tenha um critério essencial, além da confiança, que é o que está a ser corrompido nos últimos anos, que é de uma proporcionalidade verdadeira entre os rendimentos e as contribuições. E já agora, que essas contribuições se façam no tempo próprio em que esses rendimentos foram obtidos, independentemente. Nós sabemos que, provavelmente, 90% dos trabalhadores que hoje estão enquadrados no regime de contribuições dos trabalhadores a recibos verdes deveriam estar enquadrados noutro regime. E, portanto, é duplamente injusto, porque são trabalhadores que estão numa situação de falsos recibos verdes e deviam estar ao abrigo de um contrato de trabalho e a descontar para um regime... Esses são a maioria dos recibos verdes em Portugal. Claramente a maioria, isso é uma evidência. Não são a maioria, mas existem, e para isso existe a inspeção e existe a lei. É difícil hoje argumentar que não são a maioria. E obviamente que o Governo e eu, e acho que qualquer cidadão de bom senso... Há vários problemas e vários independentemente da ideologia que prefere, portanto, obviamente que não se sente bem e que condena essa questão. Agora, nós entramos também num tempo em que, perante a falta de flexibilização das leis laborais, cada vez, digamos... É difícil pedir mais flexibilização. Mas não, seria possível. Daquilo que já oferece. Basta ver os níveis de precariedade e desemprego que nós temos no país. Não, a flexibilização, e repare, eu não sou e entendo que, infelizmente, se calhar o país, o tecido empresarial do país não está preparado para muito mais flexibilização do que aquela que temos. Agora, em tese e na prática também em determinados momentos, a flexibilização tem sido, a falta de flexibilização tem sido uma aliada do desemprego. E o que nós dizemos muito claramente é que o trabalho precário, sim, não é bom,
mas é melhor do que não ter trabalho. E temos que ter a atenção especial perante os empregados que temos. É com essa conversa e com essa chantagem que não é chantagem, não é chantagem. A realidade existe. E precisamente por ser a realidade da vida de centenas de milhares de pessoas, temos que respeitar essas pessoas. E é sempre melhor ter uma ocupação, ter emprego, ter rendimento a todos os níveis, do que não ter nada. Agora, dizer que a precariedade é boa não é isso. Agora, dizer que é melhor ou menos má do que estar desempregado. Pode haver toda a criatividade em defender as formas de precariedade. Não Nós defendemos direitos, isso é um critério essencial. Mas eu não queria deixar de dizer uma coisa. Temos muito pouco tempo, mas rapidamente, acho que utilizei menos tempo com o Sr. Deputado. Eu percebo o esforço do Sr. Deputado. Acho que cumpriu a sua função de defender o Governo e defender em particular o Sr. Ministro, que tem sido a desgraça dos trabalhadores precários. Mas houve uma falha deste sistema. E essa falha tem a ver com o improviso que o Sr. Ministro, ao inventar regras novas que não cuidou de ver garantida a sua aplicação, está a imputar a centenas de milhares de trabalhadores. Houve uma falha. Houve uma comunicação tardia deste enquadramento e a forma como essa comunicação é feita coloca em causa as próprias regras que estão previstas na lei e coloca em causa a possibilidade dos trabalhadores poderem aceder ao novo direito que deveria ser garantido, que é o da suposta alteração do escalão, para não ter de calhar ainda mais acima na sua base de incidência contributiva. E isso é uma questão que não é negável. E nós queremos saber como é que hoje esta situação vai ser resolvida em tempo de corrigir quem já pagou a mais e não obrigar as pessoas que não tiveram a oportunidade de alterar o seu escalão em tempo por culpa dos serviços, não serem obrigadas a pagar um valor acima daquilo que pretendiam, porque já ultrapassaram o prazo do dia 20. Em todo caso, fica certamente a garantia de que haverá essa resposta. As pessoas têm um bocadinho aquela educação social. É uma instituição surda, mas não é isso que vai acontecer? Obviamente que não é surda. As pessoas têm 3 vezes por ano para fazer esse acerto. Têm a possibilidade, que não tinham antes no anterior governo, que fariam só uma vez por ano, têm a possibilidade de fazer esse acerto 3 vezes por ano, 2 escalões acima, 2 escalões abaixo, que não existia. Até agora não funcionou. Isto é uma lei nova que está a entrar em vigor. Quem quis, quem procurou, tem a informação, o número de pessoas que estão a aderir a esse sistema é claro e, portanto, dizer e esperar que funcione, deixar só uma nota. Quanto menos trabalhadores precários tivermos no país, melhor. Quanto menos taxação esses trabalhadores a recibos verdes, melhor. Agora, o que nós temos que ver é que estamos a fazer um caminho positivo, estamos a melhorar dentro do possível crescentemente a vida das pessoas e essa diferença são os números, não é a minha opinião. Registro que o Sr. Deputado não disse aqui como é que este problema vai ser resolvido. Porque está criado um problema. Não está. Há um número que não temos mais, que é de minutos para este programa. Infelizmente, muito obrigado. Muito obrigada. Também